Bom dia, meu nome é Franco, eu sou coordenador de um grupo no Facebook chamado No Caminho do Autoconhecimento e de uma page também. Na nossa última gravação estávamos falando um pouco de ressignificação, de ressentimento, e eu falava de ressignificação para depois fazermos um exercício no lado positivo, né? Porque, como eu venho dizendo sempre, a despeito de nós fazermos algo positivamente, nós temos que primeiro limpar aquilo que está nos incomodando, o que eu chamo de lixo emocional. Nem sempre lixo, mas é um nome, né? Que estão dentro de nós. E eu me referia a certa altura a respeito da questão de uma amiga ou de mulheres que falavam a respeito de namorado ou amigo, não é? E eu perguntando a elas, bom, então, você quer um namorado ou quer um amigo? E aí eu queria voltar para dizer o seguinte, veja como a crença, muitas vezes, ela acaba criando situações de difícil coexistência. Muitas dessas moças foram criadas e ensinadas para ter uma família. E, ao mesmo tempo, família tem a conjectura do homem. E daí, quando elas ficam, muitas delas, separadas ou solteiras, em suma, o que eu tenho ouvido é uma insistência com relação ao namorar. Quando, na verdade, há muitas pessoas, e isso vale para homens também, não necessitam necessariamente de um namorado, de uma relação, de um vínculo emocional sexual, mas necessitam muitas vezes ter uma companhia, alguém com quem conversar, alguém para quem sair, não necessariamente com vínculo sexual, não necessariamente tendo uma relação sexual. Então, isso faz com que muitas vezes as mulheres se queixem e digam, poxa, Franco, eu saio com um homem, logo ele quer sexo. E ao mesmo tempo, alguns homens digam, mas poxa, se também não fizer sexo com essa mulher, eu vou ter o quê? Então vejam como as crenças, elas acabam atrapalhando e criando situações de inimizade, chegando a ponto de que muitas mulheres, no caso daquela mulher que eu falava no outro vídeo, ela se sente sozinha, por não ter amigas, por uma questão de crença, porque ela se focou, veja, estou usando o termo focar. Focar significa dar foco, significa ter como meta de vida objetiva e especial e a maior de todas. Ela se focou em ter um namorado, porque desta forma, segundo ela entende que a família aceitará, os amigos aceitarão e as pessoas, a sociedade aceitará. E da maneira como ela está divorciada, sem ninguém, as pessoas olham para ela com segundas intenções. Isso é uma crença, não é? Isso é uma crença. E essa crença para ela é tão terrível que quando ela começa a sair com uma pessoa, basta que essa pessoa faça menção de algo mais afetuoso, ela já acha que aquilo é um convite. E por outro lado, segundo ela mesma me disse, há momentos em que se a pessoa também não se manifesta, ela se acha rejeitada. Então olha que coisa interessante. Existe, num determinado lado daquela pessoa, a ideia de que se ela não for desejada, ela se sente rejeitada. Por outro lado, se ela for desejada, ela, via de regra, se coloca na defensiva. E se colocando na defensiva, ela afasta a pessoa. Tá certo? Então, vejam vocês o que uma crença faz. Uma outra situação que a gente encontra demais no grupo, o que é? Pessoas, mulheres reclamando da sua mãe, homens reclamando da sua mãe e do seu pai, ou seja, pessoas reclamando dos seus pais, por incompreensão e etc. E eu me lembro de uma história do meu pai, que a certa altura na minha vida, quando eu reclamei muito dele com ele disse, filho, um dia você será pai. E você vai ver que você vai ser um homem de 30, 40, 50 anos, criando um jovem, gerações à tua frente. Né? E hoje eu tenho uma enteada de 6 anos, eu me sinto exatamente assim, ou seja, muitas coisas que eu compartilho com ela, ou maneiras como eu encaro a situação e a vida, na geração dela já não são mais lugar comum. Né?
E muitas das vezes eu falo algo e ela não me entende, e vice-versa. Dou um exemplo. Outro dia eu tive uma conversa com um rapaz do grupo, e ele me dizia que ele tinha raiva profunda do pai, porque o pai nunca o entendeu, e porque o pai o menosprezava. Quando nós começamos a conversar, eu pedi para que ele me desse exemplos, e dos exemplos, o que ficou claro para mim? Conflito de gerações. O pai pensava de um jeito, ele queria de outro, e ele começou a ressentir o pai dele, não é? E eu, me lembrando do meu pai, um dia eu sei que essa pessoa, ela vai ter que tratar com o filho dela, e ela passará por essa questão. Meu pai mesmo, quantas e quantas vezes não foi duro comigo do meu ponto de vista, e hoje, como pai, eu entendo exatamente o que meu pai queria dizer. Então eu ressignifiquei, eu me auto-ressignifiquei e ressignifiquei aquela situação. Então há momentos, gente, em que, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Temos uma colega no grupo que também falava que a filha dela é muito agressiva com ela. Muitos adolescentes, eles tentam, porque precisam, se desvencilhar dos pais, da família, porque eles têm que criar sua identidade pessoal. E essa identidade pessoal passa pelo grupo com quem ele anda, passa pela visão dele do mundo, passa por N coisas. Só que, infelizmente, alguns de nós se apegam tanto ao poder, se apegam tanto ao controle, que acabam tentando abafar o filho. E com isso, alguns adolescentes se rebelam, e outros fazem o pior, eles acabam se deixando dominar. Eles se tornam pessoas represadas, pessoas com uma neurose muito grande. E aí elas acabam tentando ser o bom filho, e etc, etc, etc. E, na verdade, isso contribui de uma maneira muito negativa para o futuro dela, não é? E para o futuro dos filhos dela também, porque é uma pessoa dessa que teve esse tratamento, que se sente desta maneira, diminuída, inferiorizada, sem autoestima, quando pai ou quando mãe, não vamos nos enganar, ele vai passar isso para o filho, e o filho também vai se ressentir, assim por diante, vira uma bola de neve. Por isso que é tão importante a terapia, é tão importante nós adotarmos como postura, olharmos para nós mesmos. Por isso que eu aconselho tanto a meditação. Por quê? Porque nós temos que, desculpe até pelo termo, mas assim, seria muito importante que nós nos reconhecêssemos e reformulássemos o tempo todo, não é? Buscando aquilo que nos magoa e buscando dar um novo significado àquilo que nos magoa, buscando entender o contexto daquilo que nos magoa, buscando entender como foi que aquilo se formou, aonde se formou, qual era o contexto, como pensava o pai e a mãe, como pensava aquela pessoa que o magoou. Claro que isso não vale para um estuprador, não vale para casos mais graves. Eu estou falando de maneira geral, para aquelas neuroses gerais. Então, tentar buscar dentro de si, refletir sobre aquelas situações que nos magoam e ressignificá-las quando possível. Buscar, não ficarmos focados naquilo que nós elegemos. Por exemplo, aquela mulher que quer um marido, e ela quer um marido. Então, o homem que se aproximar dela e começar a elogiá-la e etc., ela vai sair com ele. Só que não quer dizer que esse seja o melhor homem para ela. Por quê? Porque a ansiedade que ela colocou ali naquele achar um companheiro pode, aspas, cegá-la, pode fazer com que ela depois, num segundo momento, não tenha atenção em como é o companheiro, e vice-versa. Aquele homem que só procura uma mulher com um corpo majestoso e conhece aquela mulher, ele pode ficar cego em função daquele corpo, não escolhendo a melhor pessoa para si. Então a ressignificação, o olhar para dentro de nós, o limpar a sujeira emocional, aquilo que nos perturbava, para que nós entremos num momento de calmaria, para que depois possamos estar meditando, para que nós possamos estar entendendo a causa de tudo isso, foi o que eu fiz e o que eu quero mostrar para vocês agora. Então, naquele caso daquela pessoa que eu achava que me magoava, não é? Eu vou fazer um exercício
de ressignificação com vocês. E isso vocês adaptam para o que vocês quiserem, né? É o lado positivo daquele exercício. Então vamos lá. Apesar de eu ainda estar um pouquinho magoado, e lembrem-se, eu só faço isso quando a nota SUD estiver 3 abaixo. Apesar de eu estar um pouquinho magoado com aquilo que essa pessoa me fez, eu escolho me relacionar com ela, eu escolho estar com ela. Apesar daquilo, de eu estar um pouco magoado com aquilo que aquela pessoa me fez, eu escolho estar com ela. Eu escolho poder ter uma amizade com ela. Apesar daquilo que aquela pessoa, apesar de eu estar um pouco magoado com aquilo que aquela pessoa me fez, eu escolho ser amigo dela. Poxa, apesar de tudo, eu não sei se ela quis me magoar. Eu fiquei magoado, mas eu não sei se ela quis me magoar. Pode ser que ela não tenha querido me magoar. Afinal, eu nem estou sentindo mais muita coisa. Não era lá muita coisa. Eu preciso falar com ela. Eu escolho conversar com ela agora que eu estou mais calmo, para entender de fato o lado dela. Pode não ter sido nada, pode ter sido apenas uma impressão minha. Eu escolho ir lá falar com ela. Eu escolho poder tirar essa história a limpo. Eu não sei se de fato ela me magoou. Na verdade ela me magoou, mas eu não sei se de fato ela quis me magoar. E mesmo que ela tenha querido me magoar, por que ela se sentiu agredida a ponto de querer me magoar? O que está acontecendo? Eu escolho conversar com ela. Eu estou legal agora, mas aquela onda agressiva já foi. Eu não quero ter inimigos e nem quero ter pessoas que não me queiram bem. Eu escolho ter uma vida feliz. Eu escolho estar bem com as pessoas. Eu escolho estar legal com as pessoas. Eu escolho ir até a casa da pessoa e conversar com ela. Eu escolho ser feliz. Eu escolho não ter inimigos. Eu escolho estar bem. Eu escolho estar bem. Então vejam, no momento em que o meu SUD desceu, e apesar de eu ainda estar sentindo alguma coisa, eu escolhi conversar com a pessoa, até porque eu não sei se o que ela fez comigo foi algo ruim ou não. Então eu ressignifiquei a situação. Aquela primeira situação de mágoa que fazia com que eu me afastasse da pessoa e tivesse raiva da pessoa, eu ressignifiquei para algo do tipo, eu não sei o que estava na cabeça dela, eu quero saber agora, eu quero ir lá conversar e dizer, olha, poxa, o que aconteceu? Vamos sentar e vamos conversar. Ok? Paz, muito amor para vocês, que Deus abençoe. Amém.